Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Iniciamos hoje o debate sobre as propostas do Plano e do Orçamento da Região para 2018. Propostas que concretizam a estratégia de planeamento que o Governo dos Açores pretende empreender. Ouvimos, como sempre fizemos, os açorianos, recolhendo sugestões que em vários domínios conduziram à melhoria e aperfeiçoamento destes documentos. Aperfeiçoamentos que ainda poderão ser mais aprofundados no âmbito do debate que agora iniciamos e do acolhimento das propostas de alteração que as senhoras e os senhores deputados entenderem fazer. Apresentamos propostas que assentam na concretização dos compromissos que assumimos com os açorianos. A legitimidade das propostas agora apresentadas assenta, pois, nisso mesmo, assegurar a concretização do projeto escolhido pela larga maioria dos açorianos. Apresentar estes documentos não é mais, portanto, que respeitar a vontade dos açorianos. Para nós, a opinião de cada açoriano é importante. Todos os partidos representam açorianos, cuja voz deve ser ouvida e cujas propostas construtivas e realistas devem constituir um contributo válido para permanentemente aperfeiçoarmos o nosso trabalho e melhorarmos a vida dos açorianos. É sempre e será sempre possível fazer mais e melhor. Fazer sempre mais e melhor é nunca ficarmos totalmente satisfeitos com os resultados alcançados. Fazer sempre mais e melhor é, com a satisfação e confiança que advém de termos conseguido ultrapassar com sucesso uma crise que afetou famílias e empresas açorianas, sermos capazes de definir claramente uma nova ambição. Há a ambição de iniciarmos um novo ciclo de desenvolvimento dos Açores, gerador de mais emprego, de melhor emprego, de mais rendimento, de ainda maior crescimento da economia, de maior competitividade das nossas empresas, de maior coesão social e de maior sustentabilidade na nossa estrutura produtiva, num quadro permanente de estabilidade orçamental. A definição de um novo ciclo de desenvolvimento da região é um sinal de ambição, de determinação, essencialmente uma exigência a que nos impomos para respeitar e reforçar a confiança que os açorianos depositaram em nós. Confiança que, naturalmente, também resulta do trabalho feito e dos resultados conseguidos. O Governo dos Açores assumiu claramente a retoma do crescimento económico e a criação de emprego como os principais objetivos estratégicos da sua ação. Assumimos este desafio com coragem e determinação, quando a economia regredia e o desemprego crescia. Criámos em 2013 a Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial, com 60 medidas concretas para enfrentar este desafio. É, pois, o momento de fazermos a avaliação do resultado da nossa ação. Se entre 2011 e 2013 a economia açoriana registrou uma retração acentuada, em 2014 conseguimos já inverter esta tendência com o início da retoma, ainda ténue, do crescimento económico de 0,7%. Já em 2015, o crescimento da economia consolidou-se, registrando-se nos Açores um crescimento de 1,7%. Esta realidade foi reforçada no último ano, tendo o crescimento aumentado para 2,1%, o que evidencia a sustentabilidade da retoma económica que os Açores empreenderam. Se estes indicadores já demonstram que estamos a viver um novo ciclo de crescimento económico, atualmente todos os indicadores de produção, rendimento e consumo confirmam que este ano registra-se uma nova aceleração do crescimento económico. Efetivamente, o indicador da atividade económica registrou um crescimento de 2,6% no mês de setembro, depois de crescer 2,4% em agosto e 2,1% em julho. O crescimento do consumo privado, reflexo do aumento do rendimento disponível, é revelado pelo índice mensal de vendas dos produtos alimentares no comércio a retalho, que registrou uma nova subida de 3,2% no último mês de outubro. Pelos levantamentos em multibancos que têm vindo a aumentar desde 2014, que voltaram a crescer 3,5% nos primeiros 10 meses deste ano. E na venda de automóveis novos também voltou a subir 19% no último trimestre.
Estes três indicadores, conjugadamente, confirmam uma retoma da confiança das famílias açorianas e o aumento generalizado do rendimento disponível. A aceleração do crescimento económico é confirmada pelos indicadores de produção, como, por exemplo, o aumento significativo do consumo de energia elétrica para a indústria, mais 4,4% em outubro, o aumento dos proveitos do turismo, mais 25% até setembro, e pela retoma do setor da construção civil, com o consumo de cimento a aumentar 32% no terceiro trimestre deste ano. Mas a aceleração do crescimento económico este ano é ainda mais acentuada pela retoma do setor primário, que até ao ano passado dava sinais ainda de recessão. Nomeadamente, depois de vários anos em quebra, a comercialização dos produtos lácteos no exterior da região já cresceu 9,5% no último trimestre. O leite entregue em fábrica aumentou 1,3% nos últimos 9 meses e registrou um acréscimo de 3,8% em setembro, enquanto que a exportação de peixe fresco aumentou 10,5% no último trimestre. O bom momento da economia açoriana é indesmentível e reconhecido por todos os agentes económicos. Assumimos como objetivo prioritário assegurar que os Açores retomassem o rumo de crescimento económico. Hoje, os resultados são consensuais, a economia açoriana voltou a acelerar e entramos num novo ciclo de desenvolvimento económico sustentável. Conseguimos, pois, vencer este desafio a bem dos Açores e a bem dos açorianos. A criação de emprego e a redução do desemprego constitui outro pilar essencial do nosso desafio. A recessão económica que tinha afetado os Açores elevou para 18% a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2014. Este foi, sem dúvida, o maior desafio com que nos defrontámos e para o qual tomamos todas as medidas no limite dos nossos recursos e no limite das nossas competências para o vencer. Hoje, passados pouco mais de 3 anos, estamos aqui para assumir o que fizemos e para apresentar os resultados da nossa ação governativa. E vamos a resultados. Hoje temos nos Açores mais 13.353 açorianos empregados do que há 3 anos atrás. Hoje temos nos Açores menos de metade dos desempregados que existiam. Hoje, a taxa de desemprego é a mais baixa dos últimos 6 anos. Há 9 anos que não existiam tantos açorianos empregados. O emprego é o mais elevado desde 2008 e cresceu em todos os setores da atividade económica no último ano. Pelo terceiro trimestre consecutivo, verifica-se um aumento da população ativa e da população empregada, em simultâneo com a redução do desemprego. De acordo com os dados do INE, foram criados nos Açores, em apenas 3 anos e meio, mais 13.358 postos de trabalho. Existem agora menos 11.690 açorianos desempregados. Mas estes dados, revelados recentemente, também destroem 3 mitos que alguns tentaram progressivamente criar para desmerecer a nossa trajetória consistente de criação de emprego e redução de desemprego. Primeiro mito, que a redução de desemprego assentava em programas ocupacionais que camuflavam essa evolução. Vamos aos factos. De acordo com o INE, hoje existem nos Açores mais 13.358 açorianos empregados do que em março de 2014. E de acordo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, hoje existem nos Açores apenas mais 320 açorianos ocupados do que em março de 2014. Ou seja, de acordo com esses dados, hoje existem mais 13.038 açorianos empregados sem influência da variação dos programas de emprego, o que representa 98% do emprego criado. Dito de outra forma, em cada 100 novos empregos criados, 2 foram criados no âmbito do incremento dos programas ocupacionais e 98 em cada 100 novos empregos foram criados sem qualquer influência da variação dos programas ocupacionais. Caiu assim definitivamente este mito, que o crescimento do emprego era influenciado pelo crescimento dos programas ocupacionais. Segundo mito, a redução de desemprego derivava da imigração, da redução da população e da desistência da procura de emprego. De acordo com o INE, a população ativa, ou seja, os açorianos que estão no mercado de trabalho e procuram emprego, é a mais elevada dos últimos 12 anos, ou seja,
Nunca estiveram tantos açorianos no mercado de trabalho. Hoje temos, nos Açores, mais 1.667 açorianos ativos do que no início de 2014. E, mesmo assim, conseguimos ter mais 13.358 açorianos empregados e menos 11.690 açorianos desempregados. Ou seja, apesar do aumento da população ativa, a procura de emprego no mercado de trabalho, o desemprego desceu para menos de metade do que há 3 anos e meio atrás. Terceiro mito. Apenas o setor do turismo está a criar emprego. De acordo com os dados recentes do INE, registrou-se um crescimento do emprego em todos os setores da atividade económica no último ano, sendo que no setor primário o emprego cresceu 18,1%, no secundário 5,5% e no terciário 1,7%. Ou seja, o crescimento do emprego está-se a verificar de forma conjugada em todos os setores da atividade económica e não apenas num único setor. Em conclusão, a nossa trajetória de criação de emprego e redução do desemprego não pode ser de maneira nenhuma justificada pela variação dos açorianos ocupados, pela imigração, pela redução da população ativa ou por crescimento isolado de um setor da atividade económica. Penso que ficam definitivamente anulados estes 3 mitos que alguns tentaram promover para desmerecer o enorme esforço que todos os açorianos fizeram para conseguirmos obter estes resultados. Esta realidade concretiza a estratégia que definimos em momentos de maior dificuldade. A cada adversidade que surgiu, procuramos sempre dar uma resposta, encontrar uma solução. Até ao limite dos nossos recursos e das nossas competências, tomamos as medidas para minimizar os efeitos da conjuntura que nos foram colocados. Não baixámos os braços e, em conjunto com os açorianos, fomos à luta e enfrentámos os problemas de frente com coragem e determinação. Não nos desculpámos com os problemas, mas fizemos do ataque a esses problemas a causa principal da nossa ação governativa. Se não o tivéssemos feito, estaríamos hoje aqui a falar da causa dos problemas e a justificá-los. Como agimos com determinação, podemos hoje falar aos açorianos, isso sim, dos resultados. São resultados, e temos todo o orgulho de dizê-lo, que incorporam essencialmente todo o querer, toda a determinação, toda a coragem e todo o trabalho dos açorianos. O Governo fez o que lhes competia, mas foram os açorianos em toda a região os principais protagonistas e os responsáveis pela obtenção destes resultados positivos. E se os açorianos conseguiram incrementar uma retoma progressiva e sustentada do emprego, da atividade económica e do rendimento das famílias e das empresas, estamos conscientes no muito que ainda há a fazer. Estamos determinados a progredir, a aperfeiçoar o que urge melhorar e, essencialmente, a continuar a incrementar uma retoma ainda mais intensa e consistente do nosso desenvolvimento a bem dos açorianos. O que até agora conseguimos constitui apenas uma motivação para reforçarmos o esforço no sentido de melhorar ainda mais todos os indicadores. Mas que fique muito claro, não há nenhum resultado da nossa ação, nenhum indicador positivo que nos faça diminuir o ímpeto e a vontade de fazer muito mais e melhor. Os açorianos merecem sempre que façamos mais e melhor e essa é a nossa motivação, é esta a nossa missão. Neste contexto, importa iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, assente no reforço do incremento do investimento privado e na reorientação das políticas de apoio ao emprego, redirecionando progressivamente os incentivos para a estabilidade do emprego, para o aumento do rendimento do trabalho e para a maior qualificação do emprego criado. Para incrementar este novo ciclo de desenvolvimento que se verifica nos Açores, o Governo decidiu criar um conjunto de novas medidas e adequar outras já implementadas. Este conjunto de novas medidas tem como objetivo promover a criação de ainda mais emprego, de contribuir para um melhor emprego, de reduzir a precariedade laboral, de promover uma maior empregabilidade dos açorianos abrangidos pelos programas de inserção profissional, reforçar a atratividade do investimento gerador de emprego estável na região e a competitividade das nossas empresas em todas as ilhas enquanto fator determinante para um desenvolvimento económico e social coeso.
O orçamento e o plano de investimentos que vos apresentamos pretendem constituir-se como um fator decisivo para o reforço da confiança das famílias e das empresas açorianas. Estes documentos asseguram a estabilidade orçamental, o aumento do rendimento disponível das famílias açorianas, o reforço da autonomia financeira, o rigor e contenção das despesas de funcionamento da administração regional, a redução da dependência externa em termos de fontes de financiamento e o início da participação direta dos açorianos na definição dos investimentos a executar. A estabilidade da receita e da despesa prevista contribuem para o reforço da confiança dos investidores e dos agentes económicos e constituem um pilar essencial da nossa estratégia de desenvolvimento. O reforço da autonomia financeira da região, na sequência da evolução positiva dos últimos anos, permite-nos hoje assegurar que as receitas próprias da região já são superiores às despesas de funcionamento da administração regional, incluindo o funcionamento do Serviço Regional de Saúde e Educação. Esta realidade garante não só a afetação da totalidade das transferências do Orçamento de Estado e dos fundos comunitários à execução do investimento público, como canalizar para o financiamento do investimento parte das receitas próprias da região, assegurando-se assim a capacidade de investimento da região mais estável e duradoura e menos dependente de fatores externos à região. Para reforçar o rigor e a condição das despesas de funcionamento, apenas registramos aumentos decorrentes dos encargos com os descongelamentos da administração pública e as transferências para a Assembleia Legislativa nos termos definidos no seu orçamento aqui aprovado. A outra prioridade dos documentos que vos apresentamos é de garantir o aumento do rendimento disponível das famílias açorianas e que o mesmo continue a ser mais elevado que a média nacional. A redução de impostos sobre o rendimento de trabalho, que irá beneficiar todos os trabalhadores que pagam IRS, conjugado com o descongelamento das progressões das carreiras na administração pública, permitirá em conjunto reforçar em 28 milhões de euros o rendimento disponível das famílias açorianas no próximo ano. Este esforço orçamental acresce ao facto dos açorianos beneficiarem de impostos significativamente mais baixos do que o resto do país, nomeadamente o IRS, o IRC, o IVA, os impostos especiais sobre o consumo e combustíveis e de beneficiarem de complementos de rendimento comparativamente ao resto do país, como, por exemplo, o complemento regional de pensão, a remuneração complementar, o complemento de abono de família ou o Compamid, entre muitos outros apoios e complementos de rendimento específicos. A conjugação destas medidas permite assegurar que os açorianos hoje têm um rendimento disponível que é em 250 milhões de euros superior ao que teriam se vivessem nas mesmas condições na Madeira ou no continente. Ou seja, a conjugação destas medidas possibilita que cada açoriano possa, em média, dispor de mais 1.000 euros de rendimento líquido do que teria se vivesse no resto do país, exatamente nas mesmas circunstâncias. Hoje, as famílias e as empresas açorianas usufruem de impostos significativamente mais baixos que o resto do país e de que a generalidade dos países da Europa. Por exemplo, a taxa normal de IVA nos Açores é a mais baixa de que em todos os países da União Europeia, com exceção de Luxemburgo e Malta. Ou seja, nos Açores, o IVA à taxa normal é inferior ao que se verifica na Alemanha, na França, na Itália, Inglaterra e Espanha, por exemplo. O orçamento da região que apresentamos cumpre também o compromisso de introduzir o orçamento participativo, possibilitando que os açorianos, a partir deste ano, apresentem propostas de investimento concretas e escolham em cada ilha quais os investimentos que se podem concretizar nas áreas do ambiente, turismo, inclusão social e juventude. O orçamento e o plano de investimento da região para 2018 pretende dar continuidade à política de estabilidade das finanças públicas regionais num quadro que tenha assegurado a sustentabilidade da região. Esta realidade tem sido sistematicamente confirmada e consolidada por todas as entidades nacionais e europeias, entidades que periódica e sistematicamente certificam as contas da região, como a Comissão Europeia, o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal. Ao longo dos anos de turbulência financeira, em que foi imposto um resgate financeiro ao continente e à Madeira, que obrigou a violentos programas de ajustamento orçamental, houve apenas uma parte do território nacional que resistiu, que se manteve firme sem necessidade de aplicar qualquer programa ou qualquer medida de austeridade específica, a região autónoma dos Açores.
Com a retoma e a normalidade de funcionamento dos sistemas financeiros e orçamental do país, ficou para sempre marcado que os Açores, num momento muito difícil, deram um exemplo e se afirmaram como um referencial de estabilidade, de confiança e de credibilidade, o que constitui um valioso património na nossa afirmação enquanto região. No momento em que o país consegue cumprir as suas metas orçamentais e sair dos constrangimentos impostos pelos procedimentos por déficits excessivos, importa lembrar a todos que temos assegurado sistematicamente o equilíbrio das nossas contas públicas melhor que o melhor resultado do país em 42 anos de democracia. É, pois, esta a trajetória que vamos manter para continuar a garantir a estabilidade e a sustentabilidade da nossa região. A trajetória dos últimos anos demonstrou que os açorianos dão muito valor e muito beneficiaram com esta estabilidade, que permitiu anular cortes quando e onde o resto do país cortou, que permitiu repor os direitos e os rendimentos e manter muito mais estável o rendimento das empresas e das famílias na nossa região. Alterar esta realidade para obter apenas ganhos presentes e de curto prazo seria irresponsável e teria um custo elevado e consequências muito negativas para as gerações futuras. Como responsabilidade, não vamos entrar no leilão de quem dá mais ou de quem promete mais, porque nunca o fizemos, porque só assim garantimos que poderemos sempre continuar a reforçar progressivamente o apoio às empresas e às famílias, com responsabilidade, com justiça, com equilíbrio, mas sem demagogia nem facilitismo. Porque o caminho que percorremos é seguro e responsável. Só fazemos o que poderemos fazer, sempre, sem comprometer no futuro o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Os açorianos sabem que sempre aproveitamos, no limite dos nossos recursos e das nossas competências, todos os mecanismos para reforçar os apoios às famílias e às empresas. Mas os açorianos também sabem que nunca vamos pôr em causa a confiança no futuro da região que custou muito a construir e a conquistar. Para a retoma do crescimento económico e da criação de emprego que estamos atualmente, contribuíram decisivamente as medidas que tomamos oportunamente. Neste contexto, assumem particular relevância as medidas de incentivo às empresas inseridas no âmbito do sistema de incentivos à competitividade empresarial Competir Mais, pela oportunidade que criam de alavancar o investimento privado e de gerar mutações essenciais no panorama empresarial, contribuindo para o reforço da nossa estrutura produtiva. As empresas açorianas têm à sua disposição, como já referi, o mais abrangente, intenso e inovador sistema de apoios do país, constituindo-se assim um fator adicional da sua competitividade. As empresas açorianas têm aderido massivamente a estes apoios, tendo já dado entrada, até à data, no âmbito dos novos sistemas de incentivos, 733 novos projetos de investimento privado, que representam mais de 316 milhões de euros de investimento privado e que prevêem criar mais 1.505 novos postos de trabalho. O crescimento da confiança das empresas no futuro dos Açores é demonstrado pelo grande aumento dos novos projetos de investimento privados apresentados nos últimos 6 meses no âmbito de sistemas de incentivos. Efetivamente, posso anunciar que só nos últimos 6 meses registrou-se um aumento de mais de 50% nos projetos candidatados no âmbito dos sistemas de incentivos, sendo que apenas neste período surgiram mais 100 milhões de euros de novos projetos de investimento privado. Além dos projetos das candidaturas já apresentadas, temos acompanhado dezenas de potenciais investidores provenientes de fora da região, que permitirão incrementar ainda mais esta dinâmica de investimento privado e empresarial que se vive hoje nos Açores. Hoje, os Açores constituem-se como uma região de grande atração por investimento externo, o que irá progressivamente reforçar o investimento empresarial regional. O forte incremento do investimento empresarial afirma-se como um eixo essencial no novo ciclo de desenvolvimento que estamos a empreender e garante o reforço do crescimento económico, a criação de mais e melhor emprego nos próximos anos na nossa região. Senhora Presidente,
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Os Açores têm registrado uma excelente execução dos fundos comunitários no âmbito do Programa Operacional Açores 2020, elemento central de financiamento das políticas públicas em execução na região. De acordo com o relatório de execução do terceiro trimestre deste ano, foram aprovadas 1.032 candidaturas que representam um investimento elegível de mais de 834 milhões de euros, tendo sido já executados 46% desse investimento, o que permitiu injetar já na economia açoriana mais de 330 milhões de euros só no âmbito do Programa Operacional Açores 2020. O nível de execução do novo quadro comunitário de apoio é substancialmente mais elevado que o registrado no resto do país, sendo que a taxa de execução é atualmente dos Açores superior em 47% à taxa apurada no total do país e é 3 vezes superior às taxas de execução dos programas operacionais regionais do continente. São valores que demonstram bem o excelente nível de execução dos fundos estruturais nos Açores. O atual quadro comunitário de apoio promoveu e desenvolveu também novos instrumentos financeiros e novas áreas de intervenção para o acesso a empresas e famílias, como seja o caso da reabilitação urbana. Neste contexto, posso anunciar que já se encontra operacionalizado, na sequência do trabalho que temos vindo a desenvolver em articulação com os municípios dos Açores, o financiamento de projetos no âmbito do instrumento financeiro para a reabilitação e revitalização urbanas IFRU 2020. Este novo instrumento integrado de apoio à reabilitação e revitalização urbana permite financiar em condições muito vantajosas as empresas e famílias nas obras de reabilitação dos edifícios localizados em áreas de reabilitação urbana já delimitadas pelos municípios açorianos, sejam para a reabilitação integral dos edifícios destinados à habitação ou atividades económicas como o alojamento turístico, incluindo investimentos em eficiência energética nos edifícios reabilitados. Este novo instrumento representa mais um contributo para a revitalização dos centros urbanos, contribuindo, consequentemente, para a atração de novos residentes e atividades económicas e de serviço de proximidade para as áreas urbanas, gerando mais emprego e estimulando a economia local. E irá contribuir também, estou certo, significativamente para o crescimento e especialização do setor da construção civil. Cumprimos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, cumprimos integralmente também o compromisso assumido pelo Presidente do Governo nesta Assembleia para a integração nos quadros da Administração Pública Regional dos trabalhadores com contrato a termo certo há 2 anos ou o contrato de prestação de serviço há 28 meses. Com esta medida, demos o exemplo na Administração Pública Regional da estabilidade laboral. A progressiva estabilidade da administração regional e o seu reforço e rejuvenescimento não se limitou, no entanto, a esta medida. Com o objetivo de reforçar este objetivo, assumimos o compromisso nesta Assembleia de proceder ao longo deste ano à abertura de 350 novos concursos de forma a colmatar antecipadamente as necessidades de pessoal decorrentes dos processos de apresentação que irão decorrer nos próximos tempos. Posso hoje anunciar também já cumprimos este compromisso assumido aqui nesta tribuna integralmente, tendo sido autorizados até à data a abertura de 415 concursos para a contratação de recursos humanos para a Administração Pública Regional. Asseguramos assim o rejuvenescimento da Administração Pública Regional e criamos mais condições para a prestação de um serviço público mais eficiente e de maior qualidade ao serviço dos açorianos. Foi também com esses objetivos que o Presidente do Governo anunciou aqui também nesta Assembleia, mais 2 medidas inovadoras. A redução da subjetividade e o reforço da transparência dos concursos da Administração Pública Regional e a limitação do tempo de exercício na mesma função dos cargos de dirigentes intermédios na Administração Pública. Posso hoje anunciar que foram já enviadas para parecer às estruturas sindicais 2 propostas de decreto legislativo regional que serão remetidas ainda este ano para esta Assembleia, cumprindo mais estes 2 compromissos. Uma das propostas visa assegurar que todos os concursos para a integração dos quadros da Administração Regional tenham exclusivamente como método de seleção a prova de conhecimento e a avaliação curricular, anulando-se assim
todos os critérios subjetivos da avaliação dos candidatos. A outra proposta visa limitar o tempo de exercício nos mesmos cargos de dirigente intermédio da Administração Pública Regional, passando-se a fixar em 12 anos o tempo máximo de chefia na mesma função nos cargos de diretor de serviço e chefe de divisão. Estas medidas inovadoras constituem mais uma garantia do reforço da transparência, rejuvenescimento e renovação da Administração Pública Regional, que se pretende cada vez mais moderna e eficaz, prestando cada vez melhor serviço aos açorianos. No debate destas propostas, cada um irá assumir, estou certo, as suas responsabilidades, assentes na legitimidade representativa dos açorianos que os elegeram. Ao Governo cabe aprofundar o esclarecimento das suas propostas e dialogar com todos. Os sinais positivos que vão surgindo transversalmente na nossa região não nos fazem esquecer que ainda existem dificuldades a ultrapassar e sabemos bem que há ainda muitos desafios a vencer e novos desafios a assumir. Nunca será possível fazer tudo o que desejamos, mas temos a convicção que nunca pouparemos esforços para contribuir cada vez mais para um futuro melhor para todos os açorianos. Contamos com todos para vencermos novos desafios e empreendermos juntos este novo ciclo de desenvolvimento dos Açores. Disse.